Dia 23, é o dia 23 de março do ano de 2026, pelo calendário civil da Era Comum. Estamos no dia 5 de Nissan, do ano 5.786, a contar da criação. É a tarde com a Torá especial, preparação para Pêssar, onde nós estamos aí. Hoje é a quinta parte, falando sobre Cordeiro de Deus ou Cordeiro de Pêssar. Né? Estamos aí desvendando mistérios, né? Desvendando conhecimentos escondidos para os povos, para as nações, né? Estamos descortinando mentiras para que a verdade venha à luz. As pessoas têm a oportunidade de conhecer e têm a oportunidade de decidir se aceitam a verdade ou se continuam na mentira. A decisão é individual, né? Nós, em absoluto, não falamos em questão de você é obrigado a fazer isto ou aquilo. Apenas trazemos conhecimento, verdades, trazemos a luz dos olhos de Deus, a luz da sua palavra, o conhecimento, a sabedoria, para que você possa entender e você possa decidir. Por isso, o ser humano é o único na criação que foi dotado de livre-arbítrio, né, popularmente conhecido, mas o significado mais refinado, mais apurado é exatamente livre escolha. Somente o ser humano tem o poder da livre escolha. Somente o ser humano pode dizer, sim, eu quero servir a Deus de fato, em verdade. Somente o ser humano pode dizer, não, eu não quero servir a Deus com as suas verdades, mas eu vou aceitar meias mentiras, meias verdades, e assim a pessoa vai vivendo, né? Tropeça aqui, cai ali, levanta colar e vive desse jeito. Tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta, não sabe no que tropeçou, não sabe no que caiu e continua vivendo a sua mentira. Então, né, uma das coisas que nós aprendemos dentro da realidade bíblica é o que está escrito em Isaías capítulo 42, verso 6, que nos fala exatamente sobre eu, o Eterno, te chamei em justiça e estabeleci com a aliança do povo e luz para as nações. Ou seja, Israel é luz para as nações. É através dele que nós aprendemos verdades. Isaías, o profeta Shaiarro, ele também fala no capítulo 2, versos 2 e 3, nos últimos dias, todas as nações afluirão a ele. Muitos povos dirão, vinde, subamos ao monte do Eterno. Vinde, subamos ao monte do Eterno. Ele nos ensinará seus caminhos e andaremos em suas veredas. Porque de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Essa é uma das profecias, uma das grandes profecias que fala exatamente através do profeta Shaiarro, né, para a era messiânica. Veja que nesse capítulo 2, versos 2 e 3 de Shaiarro, nós temos assim, nos últimos dias todas as nações afluirão a ele. Aqui esse a ele está em letra minúscula. Por que ela está em letra minúscula? Porque está se referindo ao povo judeu. Está se referindo a Israel. Ok? Depois nós temos, muitos povos dirão, vinde, subamos ao monte do Eterno. Ou seja, qual é o monte do Eterno? Jerusalém, onde foi construído os 2 primeiros templos e nos dias de Mashiach será edificado o 3º templo. E aí na sequência diz, ele agora já no maiúsculo, ele maiúsculo se referindo ao próprio Deus, ele nos ensinará seus caminhos e andaremos em suas veredas. Porque de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Ou seja, ele nos ensinará seus caminhos e andaremos em suas veredas. Porque de Sião, aí está falando de Jerusalém,
certo? Sairá a Torá, ou seja, a partir de Jerusalém sairá a Torá, os 5 primeiros livros, certo? E finalizando o versículo 3 diz, e a palavra do Eterno de Jerusalém. Então, vem focar de fato, né? Sião, né, se referindo a Israel, melhor dizendo, e Jerusalém, né, falando ali, né, exatamente a questão da palavra do Eterno saindo para Jerusalém, porque realmente, né, Israel, Jerusalém estão edificados sobre os montes, né, e Miqueias capítulo 4, verso 1 e 2 fala semelhante ao que Isaías diz. Zacarias capítulo 8, verso 23 diz, naqueles dias 10 homens de todas as nações, das nações pegarão a orla das vestes de um judeu e dirão, iremos convosco, porque ouvimos que Deus está convosco. Rashi comenta sobre isso dizendo, as nações reconhecerão que a presença divina está ligada ao povo judeu. Isso é muito maravilhoso. São profecias bíblicas, onde muitos segmentos religiosos por aí afora vai, eles distorcem, né? Aquele distorce, né? Retorce, depois desdobra tudo, né? Para querer aplicar a um outro procedimento dos homens, um outro Salvador, né? Um outro luz das nações, que tudo na realidade são falácias, não está fundamentado na palavra. Então, por isso, quando fala de 10 homens de todas as línguas, de cada nação 10 homens, de cada nação 10 homens pegarão, né, numa linguagem simbólica, pegarão a orla da veste de um judeu, né? A orla da veste de um judeu é o seu tzitzit, aquelas franjas penduradas, né? O tzitzit. Então, 10 homens de cada nação pegarão no tzitzit e vão subir com o judeu para Jerusalém, né? Para estar servindo e adorando o único Deus, prestando um serviço a Hashem, né? Então aí você tira uma base, né? Hoje tem acho que 178 nações, né? Se eu não me engano, 10 homens de cada nação, 1780, né? Então imagine. Agora, por que o número 10? É porque só 10 vão pegar? Não. O significado disto, né? De forma mais profunda, mais refinada, mais elevada, o 10 dentro da Kabbalah, dentro do sentido da palavra, 10 significa o número da inteiriza, ok? O número que se completa. E nessa inteiriza significa que esses 10 homens de cada nação representam a inteiriza de que cada nação estarão reconhecendo um único Deus. São os momentos gloriosos, né, que farão parte, de fato, dos dias de Mashiach, ok? Então, adentrando no nosso tema, Cordeiro de Deus ou Cordeiro de Pessach, né? Hoje nós vamos falar sobre Ervat Haaretz, que literalmente significa a nudez da terra, ou, né, a parte mais corrupta da terra. Aqui na nossa cidade de Pirajuí, né, está começando a chover, né? E o tempo está bonito, está carregado, hein? Vamos ver se não nos corta aí pelo meio, né? Então a primeira coisa que nós encontramos aqui, a expressão na Torá, ela está conectada com a história de Yosef, José. Em Bereshit, Gênesis capítulo 42, verso 9, espiões sois, vieste para ver a nudez da terra, quando José interpela os seus irmãos que chegaram ali no Egito. Então, né, no original hebraico está dizendo exatamente isso, Ervat Haaretz, ou seja, espiões sois, vieste para ver a nudez da terra, né? No sentido simples que Rashi traz a interpretação, são pontos vulneráveis do país, mas os comentaristas também veem o significado moral e ético e espiritual do próprio Egito.
Ainda no capítulo 42, verso 9, Rashi ainda comenta mais. Explica que a expressão pode indicar os pontos fracos ou vergonhosos de uma terra, algo exposto como nudez. Alguns comentaristas aplicam essa linguagem ao estado moral do Egito, né? A idolatria, a imoralidade, né? A perversidade, a libertinagem e tudo por aí afora vai. Ou seja, a idolatria, né, na sua quase totalidade, ela conduz realmente os seres humanos à imoralidade, à corrupção e por aí afora vai, né? Então, praticamente, quase que na sua totalidade, leva as pessoas para esses finalmente negativos. O Egito como centro da corrupção moral. A Torá menciona explicitamente que os costumes do Egito eram extremamente corruptos em todos os níveis. Vaikra, Levítico 18, verso 3, não farei segundo as práticas da terra do Egito, onde habitaste. Então vejam bem que a coisa era tão feia que o próprio Deus falou para o povo judeu: vocês não farão nada daquilo que está conectado com a terra do Egito. Ou seja, várias práticas imorais proibidas, né, que vieram através da própria idolatria. A explicação dos sábios entende que o Egito era um dos lugares mais degradados moralmente do mundo inteiro. Ou seja, nos dias do Egito, no seu auge, ele era a única força, o único poder, né, das nações. Não tinha nenhuma nação semelhante a eles. Mas também, nesse mesmo prisma, não tinha nenhuma nação tão imoral, tão idólatra, tão depravada como o Egito. Por aí você tira uma base. Então, segundo o comentarista Sifra, o Egito e Canaã eram os lugares mais corrompidos entre as nações. Portanto, né, a saída do Egito para a terra prometida, ali onde haviam aquelas 7 nações, seguiam o mesmo nível de imoralidade e corrupção do Egito. Segundo Zohar, o livro do Esplendor, o Egito como um centro de impureza espiritual. Ali Israel estava cercado por idolatria, magia e corrupção moral em todos os seus níveis, o que explica a ideia dos portões de impureza, como vimos no dia de ontem, que Israel desceu ao 49º, né, portal da impureza. Alguns comentaristas explicam que havia também um propósito espiritual nisso. Segundo Narmânides, né, sobre Gênesis 15, 13, a descida ao Egito fazia parte do plano divino com a finalidade de purificar Israel e revelar o poder de Hashem na redenção. Por isso a ideia ensinada pelos rabinos, pelos sábios, explicam que a redenção do Egito mostra que mesmo o povo cercado por corrupção espiritual pode ser elevado e redimido por Deus. Então, dentro da literatura rabínica, o Egito é descrito como um dos lugares mais corrompidos moralmente em todos os seus níveis. A Torá alerta Israel para não imitar os seus costumes. E o ambiente egípcio é associado à ideia de impureza espiritual, né? Por isso, alguns midrashim, né, alguns ensinamentos mais profundos da parte dos nossos sábios, fala que Israel conseguiu sair do Egito por causa de 3 méritos principais. 3 méritos principais que eles saíram do Egito. Primeiro, não mudaram seus nomes hebraicos, não mudaram a sua língua hebraica, e o terceiro, mantiveram pureza moral, não houve imoralidade. Alguns comentaristas, eles acrescentam ainda um 4º mérito, que é exatamente o Lashon Hara, que é a maledicência, né? Ou seja, o povo judeu não fazia fofoca de um do outro para colocar um e outro contra si.
né? Então, alguns comentaristas também colocam um quarto mérito, né? Não falar o Lashon Hará, segundo a Pessikita Rabati 21. Mas o que tradicionalmente é mencionado são esses três primeiros. Primeiramente, não mudaram os seus nomes. Eles mantiveram os seus nomes hebraicos, preservando a sua identidade espiritual. Ao preservarem os seus nomes hebraicos, eles preservaram a sua identidade espiritual original. Israel foi redimido do Egito porque não mudaram os seus nomes. A ideia é que o nome expressa a identidade e a missão espiritual. Então, isso é importante no nível do povo judeu. Segunda questão, não mudaram a sua língua. Continuaram falando Lashon HaKodesh, né, que é traduzido como a língua santa. Lashon, língua, HaKodesh, santa. E não se assimilaram culturalmente. E não mudaram a sua língua. A língua preserva memória, tradição e transmissão da Torá. Então, na sua grande amplitude do povo judeu no Egito, eles mantiveram também essa identificação da língua original hebraica. E a terceira questão foi, mantiveram pureza moral. Ainda vamos ver uns detalhes a mais sobre essa questão mais à frente. Mantiveram sua pureza moral. Não houve imoralidade. Quando se fala de imoralidade, é dentro do aspecto, resumidamente, não cometeram relações sexuais proibidas. Nenhum tipo de relação sexual proibida eles cometeram no Egito. Por isso, resumidamente, fala sobre a questão de moralidade. Mas é bom frisarmos dentro desse termo, ou seja, não cometeram nenhuma relação sexual proibida. Ok? Para ficar bem claro o que significa mantiveram a pureza moral. Os sábios dizem que não houve promiscuidade generalizada entre os israelitas, preservando a santidade familiar. E não se entregaram à imoralidade. Isso demonstra que mesmo sob opressão, mantiveram kedushá familiar, né? Isso é importante nós estarmos focando também em um outro lado, né? Então as pessoas falam assim, puxa vida, eu estou sob pressão, é um monte de coisa acontecendo, que não sei que lá, eu vou sair, eu vou esfriar a cabeça, eu vou me esbaldar, eu vou beber, eu vou fumar, e muitas coisas proibidas também, né? Lícitas e proibidas, né? E vou bagunçar o coreto, vou rodar a baiana, como diz o ditado popular, né? Então, isso não justifica, né? Na realidade, é uma desculpa amarela para dar margem aos desvaneios ocultos que está ali na alma animal, certo? Então, essa é a questão aí. Então, como muitos rabinos ensinam, né, explicam que a redenção veio porque Israel preservou 3 níveis, né, nesse sentido aí. A identidade espiritual, os nomes, a identidade cultural, a língua, e a identidade moral, a pureza familiar, né? Também dentro desse aspecto, sobre a questão dos korbanot, os sábios fazem um paralelo dentro desta realidade, né? Então os korbanot, conhecido popularmente como sacrifícios, mas o significado está em karov, que significa aproximar-se de Deus. Então, os korbanot aproximam o homem de Hashem. E esses 3 méritos mostram que mesmo no Egito, Israel preservou o que mantinha próximo de Deus. Ou seja, antes mesmo do Mishkan existir, o tabernáculo no deserto, o povo já mantinha um korban interior, o sacrifício interior, a identidade interior no sentido de aproximar-se de Deus intimamente. Isso estava conectado exatamente com a identidade, a palavra e a santidade do povo. Aí vem aquela pergunta,
que é o que vamos entrar um pouco mais dentro dos detalhes, no sentido da preservação da santidade familiar. A pergunta vem: o que fizeram as mulheres? A redenção pelo mérito das mulheres justas. Aqui nós podemos dizer a redenção pelo mérito do poder feminino. Esse é o verdadeiro poder feminino. Não essa bagaça que inventaram aí de feminismo, né? De sovaco fedido e peludo, ok? Então, né, a redenção pelo mérito das mulheres justas. O que elas fizeram? Segundo os Midrashim, explicam que elas mantiveram viva a esperança e a continuidade do povo, mesmo em meio à escravidão. Primeira questão: fortaleciam seus maridos. Mesmo após dias exaustivos de trabalhos forçados, elas encorajavam os maridos e não desistiram da vida familiar. Né, segundo o Midrash Sotá 11b, e também Shemot Rabbah 1:12. O Midrash relata que elas iam aos campos, levavam comida, levavam água, animavam seus maridos para que o povo continuasse a existir. Ou seja, elas iam no campo de trabalho para que os maridos tivessem mais ânimo, né, para poder, né, ter uma renovação de forças, energias, para poder continuar trabalhando. Segunda questão que elas faziam, segundo os Midrashim, usavam espelhos de cobre. Então, segundo o Talmud, conta que elas levavam espelhos e brincavam com seus maridos dizendo: ó, eu sou mais bonita que você. E isso despertava alegria no coração, na alma, no ânimo do marido, e isso renovava o vínculo familiar. Esses espelhos foram posteriormente doados para o Mishkan, o tabernáculo no deserto, né, onde foi feito o Kior, o lavatório de cobre, onde os Kohanim, né, se lavavam para a purificação, para fazer o serviço a Hashem. Terceira questão que nós temos aqui é exatamente o Kior, o lavatório foi feito desses espelhos. Quando o Mishkan foi construído, as mulheres trouxeram seus espelhos. A princípio, Moshe rejeitou a doação delas, né? Mas Hashem disse, em Êxodo capítulo 38, verso 8, fez o levatório de cobre e sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se reuniam à entrada da reunião, né, na entrada da tenda da reunião. Ou seja, Moshe, ele falou para... o Eterno falou para Moshe para receber a doação das mulheres, os seus espelhos de cobre, porque para ele era muito precioso essa doação das mulheres. Por quê? Porque elas alegraram e renovaram o vínculo familiar. Outros comentários do Talmud e dos Midrashim também falam que nenhuma mulher judia foi infiel ao seu marido. Elas preservaram realmente a questão da santidade familiar. Então, o uso dos espelhos para elas se embelezarem, etc. e tal, era exatamente para despertar nos seus maridos o ânimo, a alegria e o valor da família. E com isso, eles coabitavam e tinham filhos e filhos. Por isso que o faraó do Egito ficou apavorado, porque o povo judeu se multiplicava. Quanto mais ele apertava os trabalhos forçados, mais o povo judeu multiplicava, por causa das mulheres judias, das mulheres israelitas, porque elas fizeram tudo para a santidade familiar, ok? Então, por isso, Hashem disse para Moshe, né, a doação delas, dos seus espelhos de cobre, são preciosos para mim. E ele fez então o Kior, o lavatório de cobre. Né? Nesse ensinamento, os espelhos representam algo muito profundo.
No Egito havia escravidão, escuridão e desespero, mas as mulheres olharam no espelho e elas viram o futuro. Mais uma vez, as mulheres vendo o futuro que os homens não viam. Isso aconteceu com os patriarcas, né? E agora, mais uma vez, outro exemplo, né? Tantas outras mulheres, né? O verdadeiro poder feminino, né? Não é essa bagaça que inventaram por aí afora, mas o verdadeiro poder feminino. Nesse sentido, o povo judeu foi redimido do Egito pelos méritos também, principalmente das mulheres. Então, por isso, enquanto no Egito havia escravidão, escuridão e desespero, por quê? Porque o povo mesmo era oprimido pela ditadura de então. Os povos que dominados e que foram levados escravos de todas as nações existentes na época, para eles também havia exatamente isso daqui, ó, escravidão, escuridão e desespero. Mas as mulheres israelitas, elas olharam no espelho e elas viram o futuro. Entendeu? Ou seja, a continuidade do povo israelita, a continuidade do povo judeu por causa das promessas. Elas não aceitaram que a escravidão seria o destino final de Israel e elas mantiveram viva a continuidade do povo. As ligações, né, ou a ligação no singular, né, com os dias do Egito e com a Geulah final, a redenção final, né, o Rebbe enfatiza que esse ensinamento ele não é apenas histórico. Então, o ensinamento da saída do Egito não é uma questão apenas histórica. Assim como no Egito, quando tudo parecia perdido, quando o povo estava na maior escuridão, foi justamente ali que nasceu a redenção. Por isso, o Rebbe ensinava que a última geração do exílio é a primeira geração da redenção. Por isso, o Rebbe disse no seu discurso, iniciando a sua liderança, dizendo que essa geração ela é a última da Galut, do exílio, e a primeira da Geulah, da redenção. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe, com todo o conhecimento que ele tem de toda a Torá, nos seus níveis mais simples e mais profundos, com os demais escritos dos sábios, ele também, ao assumir a liderança, em 1951, literalmente falando, ele já estava vendo o futuro. E ele procurou, durante todo o seu tempo, da sua presença física, ele procurou despertar em cada judeu e em cada não-judeu a visão do futuro, a redenção final, com a revelação do rei Mashiach. Ok? Então, por isso, né, é importante nós estarmos focando. Aprendemos que Israel saiu do Egito por méritos espirituais, preservaram seu nome, sua língua e sua santidade, a santidade familiar. Mas os sábios revelam algo mais profundo. A redenção nasceu da esperança das mulheres justas de Israel. E aqueles espelhos usados no meio da escravidão para gerar vida e futuro se tornaram o Kior, no Mexicano, o lavatório de cobre. Isso nos ensina que, mesmo nos momentos de maior escuridão, quando alguém olha para o futuro com fé, ali já começa a redenção. Então, para encerrarmos o nosso shiur de hoje, então a pergunta é: você está olhando para o futuro? Você está olhando para a Geulah final, a redenção final? Você está olhando para o futuro, que pode ser a qualquer momento mesmo agora, amém, vem amém, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach? Como que está o teu olhar para o futuro? Você está olhando para o Egito? Você está olhando e sendo influenciado de forma negativa e destrutiva pelo aquilo que você está vendo aí no Egito, nesse mundão? A ditadura, a corrupção, a imoralidade, como aconteceu no Egito, como está
acontecendo nesses momentos finais ante a iminente revelação de Mashiach? Para onde você está olhando? Como você está olhando? Você precisa refletir sobre isso sem sombra de dúvidas, ok? Amanhã não, quarta-feira, amanhã nós temos a tarde com a Torá, com a Parashá da semana, né? Essa semana nós estamos na Parashá Tzav, né? E também temos aí o Shabbat Hagadol, né? O Shabbat Hagadol é o grande Shabbat antes de Pesach, né? E nós estaremos falando sobre isso daí na terça, quinta e sábado, ok? Então, na quarta-feira, finalizando, né, os nossos estudos sobre Cordeiro de Deus ou Cordeiro de Pesach, finalizando, nós estaremos falando sobre exatamente, né, a conexão às mulheres de Israel, o Corban de Pesach e a redenção. Qual é a ligação com essas três questões? E nós estaremos finalizando, né, o nosso shiurim, fazendo um breve de 2 minutos, uma recapitulação do que nós estamos fazendo nesses estudos sobre Cordeiro de Deus ou Cordeiro de Pesach. Então, com a graça de Hashem, amanhã, à tarde com a Torá e a Parashá Suave. Shalom, shalom. Até lá.